Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Nicolas Viana aqui para a gente conversar um pouquinho sobre dois exercícios de ligações sigmas e ligações π. Esses exercícios são oriundos da aula do dia 4 de setembro, a aula de número 6, do componente curricular Química 1, lá no curso de Agronomia. A aula esta que foi síncrona e que eu deixei dois desafios. Resolver essas duas atividades bem simples e que agora eu vou trazer a resposta para você. Tenho certeza que se você fez com atenção, você conseguiu resolver. Os exercícios são exercícios dos slides 27 e 28 daquela apresentação teórica. Vamos lá então? Em relação à molécula esquematizada abaixo, são feitas as seguintes afirmações. É dada uma molécula aqui, um hidrocarboneto, que muito em breve vocês estudarão lá nas funções orgânicas, onde só temos carbonos e hidrogênios, nós temos 3 carbonos aqui na cadeia principal, e é-nos feita 5 afirmações. Vamos analisar uma por uma? Primeiro, entre os átomos do carbono 1 e 2 existe uma ligação sigma. Carbono 1 e 2 existe uma ligação dupla entre eles, onde uma é uma ligação sigma. Lembra disso? Sempre que eu tenho uma ligação dupla, eu tenho uma ligação sigma e uma ligação π. Se nós tivéssemos uma ligação tripla, nós teríamos uma ligação sigma e 2 ligações π. E as ligações simples são somente ligações sigmas, tá bom? Então, a primeira afirmação é verdadeira. A segunda afirmação que nos é feita nos diz que entre os átomos de carbono 1 e 2 existe uma ligação π. Novamente, carbonos 1 e 2, existe uma ligação π? Existe uma ligação sigma e uma ligação π nessa ligação dupla aqui. Então, a segunda também é verdadeira. A terceira afirmação nos fala que entre os átomos de carbono 1 e 2 existem 2 ligações sigma. Não, gente. Entre os átomos de carbono 1 e 2 eu tenho uma ligação dupla, mas elas classificam-se como ligação sigma e ligação π. Então, a terceira afirmação é falsa. A quarta afirmação nos fala que entre os átomos de carbono 1 e 2 existem 2 ligações π. Novamente, carbono 1 e 2, existem 2 ligações π? Não, existe uma ligação dupla, sendo uma sigma e uma π. Então, a quarta afirmação também é falsa. A quinta afirmação nos diz que todas as ligações entre os átomos de carbono e hidrogênio são ligações sigma. Então, agora vamos analisar as ligações dos átomos de carbono com os átomos de hidrogênio, tá bom? Carbono tem ligado com 2 hidrogênios esse primeiro carbono. Olha, ligação simples, ou seja, ligação sigma e sigma. Outro carbono, nós vamos analisar só essa ligação com hidrogênio, que é o que a afirmação nos fala. Ligação simples, ou seja, ligação sigma. Esse carbono 3 liga-se com 3 hidrogênios, também por meio de ligações simples, ou seja, todas as ligações entre átomos de carbono e hidrogênio, sim, são ligações sigmas, todas elas são ligações simples. Então, a afirmação correta, a letra correta do exercício é a C. Estão corretas apenas as afirmações 1, 2 e 5. É só isso esse exercício. Faça com cuidado, analise cada afirmação com bastante cuidado e com muita atenção que você consegue resolver o exercício, tá bom? Vamos para o próximo exercício. Quantas ligações sigma apresenta a seguinte molécula? Nos é dada uma molécula e é nos pedido para fazer a contagem de quantas ligações sigma e π nós temos nessa molécula. Vamos relembrar? Quando eu tenho só ligação simples, eu tenho uma ligação sigma. Quando eu tenho uma ligação dupla, eu tenho uma ligação sigma e uma ligação π. Agora, se eu tenho uma ligação tripla no meu composto, eu tenho uma ligação sigma e 2 π. Eu sempre, em todas as ligações, vou ter ligações sigma, mas ligações π somente quando há ligações duplas ou triplas. Eu tenho nesse nosso composto apresentado aqui, então, ligação simples, logicamente eu tenho ligação sigma, outra ligação sigma aqui, porque também tem uma ligação simples. Aqui eu tenho uma ligação dupla e não são 2 sigmas, presta atenção. Uma é sigma, a outra é π. Então, entre esses átomos de carbono eu tenho uma ligação sigma. Também tem ligação simples aqui, logo ligação sigma. Outra ligação sigma aqui entre carbono e hidrogênio. Entre o carbono e o oxigênio eu tenho uma ligação dupla, ou seja, uma sigma, tá bom, gente?
Aqui entre esse carbono e esse oxigênio, eu tenho uma ligação simples, ou seja, sigma, e entre o oxigênio e o hidrogênio, uma ligação sigma, uma ligação simples. Então, essas são as ligações sigma no meu composto. Agora, onde eu tenho ligação dupla, que são dois casos nessa molécula, eu tenho também uma ligação pi, aqui e aqui. Vamos contar. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ligações sigmas e tenho 1, 2 ligações pi. Está aqui a resposta do exercício. Gente, só isso. Faz com atenção, desenha a molécula, nas ligações vai desenhando, põe sigma, põe pi para você não se perder. Olhando, às vezes é difícil, não conta no olho. Olha, escreve, põe sigma, sigma, pi, vai escrevendo na molécula que você tem para você não se perder, como eu fiz aqui na resolução. Ó. Coloquei em cada ligação a classificação dela, se é sigma, pi, se é só sigma. Então faz com atenção, gente. E era só isso, esses dois exercícios que você ficado com um desafio. Espero que vocês tenham conseguido fazer e que tenham acertado. Obrigado pela audiência de todos. Não esquece de seguir o professor Nicolas Viana no Instagram, @profnicolasviana, e de curtir a minha página no Facebook, Prof. Nicolas Viana. Gente, nós reencontraremos muito em breve. Obrigado pela presença e pela audiência de todos vocês. Até logo, pessoal. Tchau, tchau!